Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Que mais uma vez quem vos fala é irmãozito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco, e o país é o Brasil. E hoje são 16 de novembro de 2024. Hoje eu vou trazer um trabalho diferente, mas como os outros. É uma dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas, né? E falando tudo um pouco, né? Falando sobre a palavra de Deus, que significa a palavra em vários versículos e capítulos da Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento. Amém? Amém? Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino, é de número 1 do cantor cristão, que tem como título Antífona, que nos diz assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. E para nossa meditação, eu vou deixar todos os salmos de número 100, que são apenas 5 versículos. Nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Este foi todo o salmo de número 100, e o versículo de 1 ao 5, que o nosso Deus nos abençoe. Agora vamos começar a dinâmica, né? São 10 perguntas com 10 respostas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Eu tirei sobre a palavra de Deus. Tem muito mais versículos falando sobre a palavra. Então, esse é o estudo de número 93 que eu trago. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Resposta: está escrito, letra A, no livro de Salmos, de número 6, e o versículo é o de número 1. Letra B, também no livro de Salmos, de número 7, e o versículo também é o de número 1. Letra C, também no livro de Salmos, capítulo 8, versículo também é do número 1. Ou letra D, também no livro de Salmos, capítulo 5, e o versículo é o de número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos,
de número 5 e o versículo é o de número 1. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo? Na Bíblia, que nos diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: e escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Resposta. Está escrito, letra A, no livro de Apocalipse, capítulo 18, e o versículo é o de número 5. Letra B, também no livro de Apocalipse, capítulo 19, e o versículo também é o de número 5. Letra C, também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, e também o versículo é o de número 5. Ou letra D, no capítulo 20, também de Apocalipse, e o versículo também é o de número 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, e o versículo é o de número 5. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Estes versículos da Bíblia que nos diz assim, porque são 2 versículos. Primeiro, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, o outro versículo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Resposta. Estão escritos. Letra A, no livro de Jeremias, capítulo 1, e os versículos são 4 e 5. Letra B, também no livro de Jeremias, no capítulo 2, e os versículos também são 4 e 5. Letra C, também no livro de Jeremias, capítulo 3, e os versículos são também o 4 e 5. Ou letra D, também no livro de Jeremias, capítulo 4, e versículo também são o 4 e o 5. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 1, e o versículo é o de número, os números 4 e o 5. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele o que a instrui. Resposta. Está escrito na letra. Letra A. No livro de Gálatas, capítulo 3, e o versículo é número 6. Letra B, também na carta aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo também é o de número 6. Letra C, também na carta aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo também é o número 6. Ou letra D, também na carta aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo também é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo também é o de número 6. Quinta pergunta. Onde está escrito esse versículo na Bíblia que nos diz assim: porque
A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Resposta. Está escrito. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1 e o versículo número 12. Letra B. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 2 e o versículo é o de número 12. Letra C. Também está escrito no livro de Mateus, de Hebreus, capítulo 3 e o versículo é número 12. Ou letra D. Também está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4 e o versículo também é o de número 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo é o de número 12. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhe eram mortal. Essa sexta pergunta, ele também tem 2 versículos, são 2 versículos. Resposta, estou escrito. Letra A, no livro de Salmos, de número 104, e os versículos são o 19 e o 20. Letra B, também estou escrito no livro de Salmos, de número 105, e os versículos são também o 19 e 20. Letra C, também está escrito no livro de Salmos, de número 107, e os versículos também são o 19 e 20. Ou letra D, também estou escrito no livro de Salmos, de número 106, e os versículos são também o 19 e o 20. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Salmos, de número 107, e os versículos são o número 19 e o de número 20. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias? Resposta, está escrito. Letra A, está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20, e o versículo é o de número 19. Letra B, também no livro de 2 Reis, capítulo 21, e o versículo também é o de número 19. Letra C, também no livro de 2 Reis, capítulo 22, e o versículo também é o de número 19. Ou letra D, também no livro de 2 Reis, capítulo 23, e o versículo também é o de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 20, e o versículo é o de número 19. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti? Resposta, está escrito. Letra A, no livro de Salmos, de número 139, e o versículo é de número 11. Letra B, também está escrito no livro de Salmos,
119, e o versículo também é o de número 11. Letra C, também está escrito no livro de Salmo de número 79, e o versículo também é o de número 11. Ou letra D, também está escrito no Salmo de número 89, e o versículo também é o de número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 119, e o versículo é o de número 11. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, e o versículo é o de número 11. Letra B. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 23, e o versículo também é o de número 11. Letra C. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 24, e o versículo também é o de número 11. Ou letra D. Também está escrito no livro de Provérbios, capítulo 25, e o versículo é o de número 11. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 25, e o versículo é o de número 11. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Resposta. Está escrito, letra A, no livro de Apocalipse, capítulo 4, e o versículo é o de número 8. Letra B, também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5, e o versículo também é o de número 8. Letra C, também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo também é o de número 8. Ou letra D, também está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 6, e o versículo também é o de número 8. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo é o de número 8. Amados irmãos e queridos ouvintes, hoje foi este o trabalho que tocou no meu coração, para trazer a todos os irmãos e todos aqueles que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como seu libertador e salvador da sua vida. E ainda deixo para aqueles que ainda não estão Cristo como seu libertador e salvador, lá no Evangelho de João 14, versículo 6, palavras de Jesus. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o nosso Deus nos abençoe neste dia de hoje. Amém e amém.